Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou demonstrar para vocês o uso de um aplicativo chamado Pool Everywhere. Pool é pesquisa em inglês, né? Então é um aplicativo para realização de atividades interativas com a sua audiência, com seus ouvintes, sejam eles alunos, seja uma apresentação em congresso. E o programa ele tem duas opções de utilização. Você pode utilizá-lo a partir do site, a partir da web, projetando diretamente na tela, ou o recurso que eu considero mais interessante é você utilizá-lo inserindo os slides na sua apresentação, no PowerPoint, no Google Slides ou no Keynote para quem usa Mac, né? Então você não precisa, a vantagem nessa situação é que você não precisa interromper a sua apresentação para acessar o site, para fazer as perguntas para a sua audiência. Então isso permite que a interação ela seja mais natural, né? Ao longo da aula você pode inserir o slide como uma pergunta e interagir com a plateia, como eu já disse, sem ter que sair do PowerPoint. Ele existe numa versão gratuita. A versão gratuita permite até 40 respostas por pergunta, não tem limite do número de perguntas que você pode fazer, mas tem um limite do número de respostas. Se você estiver acessando o site pela primeira vez, você deve vir aqui no Sign Up e realizar o cadastro, né? Então ele vai perguntar se você quer realizar o cadastro como apresentador ou se você quer realizar o cadastro como participante. Aqui no caso você vai realizar o cadastro como apresentador. Eu já tenho o cadastro, então assim que você acabar o seu cadastro, você vai fazer o login, né? Existe também a possibilidade de você acessar o programa pelo Google, né? E não é necessário que o participante tenha um cadastro. Na verdade, ele tem um aplicativo de respostas que permite que os participantes possam acessar pela web, por um site na web, ou acessar pelo aplicativo a sua apresentação e fazer as respostas, né? Da primeira vez que você acessar o site, então aqui é a tela principal do uso do programa, e aqui à direita você pode fazer o download do programa de acordo com o aplicativo de apresentações, né? Então tem um aplicativo específico para o PowerPoint, um específico para o Keynote e um específico para o Google Slides. Ele funciona, a lógica de funcionamento é a mesma, mas para o Windows ele gera um plugin, né, um programa que funciona dentro do PowerPoint. Para quem usa Mac, os programas funcionam separados e na hora de realizar a apresentação você precisa estar com os dois programas funcionando, né? No caso do Windows, só o PowerPoint, mas você tem que fazer o seu login no Pool Everywhere a partir do PowerPoint também. Esse site é o site de criação dos slides. Você pode criar os slides pelo site ou você pode criar os seus slides pelo aplicativo específico. A criação pelo site é muito melhor, né? Então a dica é crie seus slides no site e depois use o programa para inserir os slides no PowerPoint ou num dos outros aplicativos de apresentação que você usa. Antes de começar a criação do slide, é interessante você vir aqui para fazer alguns ajustes na apresentação. Então, clique no seu nome aqui no lado superior direito, vem aqui em Mais Settings e clique nessa opção de cá, Activity Settings, que é a configuração das atividades, a configuração das apresentações. Tá? O que acontece? Você configurando essa página, essa configuração vai ser copiada para as suas apresentações, para os seus slides. Então depois você não precisa ficar configurando slide por slide. Então tem algumas recomendações que eu faço
aqui, né, que os participantes eles têm que entrar com o nome deles ou não. Geralmente a gente faz, né, aulas. O objetivo dessa aula é estimular a participação das pessoas, então a participação pode ser anônima, né? Então eu coloco aqui para não perguntar aos participantes o nome deles quando eles entram na tela de entrada. Eu coloco aqui também a opção de não permitir que os participantes mudem a resposta, né? Já que não é uma atividade avaliativa, é uma proposta de interação. Então, para agilizar a resposta, para não demorar demais, né? A pessoa fica na dúvida, muda, toda hora muda a resposta, eu coloco aqui que eu não permito que os participantes mudem a resposta. Aqui a gente tem a opção, ele tem a opção dos participantes responderem pela web, seja pelo aplicativo, seja pelo site, ou também eles podem enviar uma mensagem de texto. Como essa questão da mensagem de texto aqui no Brasil não funciona bem, então eu já deixo aqui que os participantes só podem responder pela web, né? Então aqui eles só podem responder pela web e nessa segunda opção aqui eu não permito que eles respondam por meio de mensagem de texto. E aqui mostrar as instruções aos resultados eu deixo sem marcar para poder fazer essa opção, né, de qual das duas situações eu prefiro depois, lá na frente. E eu coloco aqui em português, né, para as instruções aparecerem em português no slide. Aí você pode fazer as configurações como você quiser. Você sempre vai poder voltar aqui e modificar as configurações. Clicar em salvar. E quando você quiser voltar às suas apresentações, sempre que você ficou meio perdido, não sabe exatamente onde que você está, é só você clicar aqui em Pulse, que você volta para os seus slides, para as suas apresentações. Tá? Então aqui a gente tem a tela, eu já tenho várias apresentações, então essa tela aqui ela é cheia, né? Aqui eu tenho os grupos e dentro de cada grupo eu tenho vários slides, né? Cada pergunta dessa aqui, cada item desse aqui é um slide e eu posso utilizar vários slides numa mesma apresentação no PowerPoint. Depois, para ficar mais fácil, eu crio grupos, né, e coloco esses slides em grupos para facilitar a localização, para facilitar os temas, né? Então, aqui, por exemplo, uso de tecnologia de informação e comunicação no ensino. Então, se eu for dar uma aula sobre isso ou na apresentação do módulo, eu já sei onde estão as perguntas que eu quero colocar, né? Uso de aplicativos, por exemplo, que já tem uma série de perguntas sobre aplicativos. Se vocês se lembrarem bem, são perguntas que vocês talvez tenham respondido na aula inaugural do mestrado. Bom, vamos ver primeiro como é que a gente faz para criar o slide. Depois a gente vai ver um pouco o gerenciamento aqui nessa tela. Então, para criar o slide, você é só clicar aqui, né, em Create. Ele vai abrir a janela com as opções de slide, né? Então tem várias opções aqui, múltipla escolha, nuvem de palavras, né? Perguntas e respostas, imagens clicáveis, que é interessante como um quebra-gelo, né? Então você pode pôr as carinhas aqui e perguntar para a pessoa como ela se sente hoje, ou colocar um mapa mundi, ou colocar um mapa do Brasil, por exemplo, e perguntar de qual região eles são, né? Essas já vem algumas imagens aqui no programa, mas você também pode carregar as suas próprias imagens. Né? Aqui no título do slide é a instrução, né? Clique como você está se sentindo hoje. E aí você poderia usar, por exemplo, essa imagem. Ou clique em que país você nasceu e usar essa imagem aqui, por exemplo. Né? Tem vários outros tipos, né? E quando a gente clicar aqui no More, aparece então um número bem maior, né, de apresentações que vocês podem ir testando aí. Eu geralmente uso muito perguntas de múltipla escolha e nuvens de ideia. Então, vamos ver aqui um slide de múltipla escolha, né? O título do slide vai ser a pergunta, no caso, né? Então, qual rede social você prefere? Aqui vamos colocar Facebook.
Instagram. Aqui você pode adicionar novas perguntas, né? Novas respostas, né? Novas opções. Né? Você pode colocar imagens, você pode colocar sites também. Né? WhatsApp. Tá bom. Aqui você pode mudar a ordem das alternativas. Né? E aqui você indica a pergunta certa. Caso seja uma pergunta que tenha uma resposta correta, aqui você pode indicar qual é a resposta correta. Né? Você pode criar várias alternativas diferentes. Né? Se você quiser apagar alguma alternativa, é só clicar na lixeira aqui à direita. Então, aqui é o conteúdo do slide, ou seja, inseriu tudo que você queria a partir do momento que você já preencheu aqui. Então, é só clicar em criar. Detalhe importante, apesar da tela, vou voltar aqui na tela anterior. Apesar de aparecer aqui para você adicionar outra atividade, o programa ele grava só um slide. Se você quiser inserir 2, 3, 4 slides, você tem que criar os slides separados e depois inseri-los na apresentação. Então, se você clicar, não clique aqui em adicionar outra atividade. Se você clicar em adicionar outra atividade, ele vai salvar esse slide seu e vai abrir para você a possibilidade de criar outro slide sem que você tenha configurado o primeiro. Tá? Um outro detalhe importante, no caso da nuvem de palavras, né, que a gente pode usar exatamente a mesma pergunta, por exemplo, qual a sua rede social, né? E aí a pessoa vai colocar um nome, você pode pedir para ela indicar um nome, por exemplo. Aqui na nuvem de palavras, o que acontece? Cada palavra inserida é considerada uma resposta. Então, se você estiver dando aula para 15 pessoas, 18 pessoas, você pode pedir para eles citarem duas coisas. Né? Então, se for 15 pessoas, você vai ter 30 respostas. Mas se você estiver dando aula para mais de 20 pessoas, entre 20 e 40 pessoas, você deve pedir para a pessoa citar uma única palavra. Porque aí, senão, se você pedir para citarem duas, ele vai coletar só as primeiras 40 respostas. Tá? As outras respostas são coletadas, mas ele não mostra para você. Então, vamos voltar aqui na múltipla escolha, né? E vamos criar o slide. E aqui a gente tem uma tela, então, que é uma tela de configuração. Essa tela ela permite eu configurar aqui, né? Então, eu posso configurar como eu quero que as pessoas respondam. Como você já marcou lá, ou eu já marquei na minha configuração geral, que eu quero que as pessoas respondam só pela web, então não aparece a mensagem, né, a opção aqui marcada de mensagem de texto. Né? Se eu clicar aqui, ele vai dar a opção de usar a mensagem de texto. Né? Mas é melhor na nossa realidade, no nosso dia a dia aqui no Brasil, você usar só a web. Né? Eu esqueci de comentar no começo, uma desvantagem da utilização desse programa é que você tem que estar conectado. Né? Você e a audiência têm que ter acesso à internet no momento da apresentação. Senão não há interação. Os slides eles ficam armazenados na internet e eles, a hora que você fizer a apresentação, o PowerPoint vai no site, na internet e busca o slide. Então, se você não tiver conexão à internet, você não vai conseguir usar os slides interativos, né? E nem registrar as respostas. Bom, então aqui você vai configurar a maneira que você quer que a pessoa responda, né? Como é que ela envia a resposta. Aqui a gente tem uma outra opção de restrição de identidade, né? Então, como eu marquei lá que as pessoas não precisam inserir o nome delas na tela, né? Então aqui tem a opção que ele está gerando automaticamente a identificação das pessoas. Mas também tem essa opção aqui que é completamente anônima. Né? Então eu não tenho como responder. Para o tipo de atividade da aula interativa, não tem problema nenhum você marcar isso aqui apesar dos alertas. Né?
E aqui as respostas, dependendo então do tipo de pergunta que você estiver fazendo, aqui por uma pergunta de múltipla escolha, então cada pessoa só pode responder uma vez. Se você estiver trabalhando com uma chuva de ideias, né, fazendo uma nuvem de palavras, então aqui você vai colocar o número de palavras que você quer que a pessoa insira. Se você quer que ela cite 2 palavras, você vai escrever aqui cite 2 palavras, e aqui você vai falar que a pessoa pode responder duas vezes. Né? Como eu tinha marcado lá na configuração que não é para permitir a troca de resposta, então já vem marcado aqui. Né? Não permitir trocas. Se você quiser que para esse slide seja possível permitir troca, então é só você clicar aqui que ele muda a configuração. Tá? Essa opção aqui de enviar a resposta, uma mensagem de resposta, ela não está disponível na edição gratuita. Essa opção 2 aqui de teste é uma opção para você simular a resposta, né? Então, para ela funcionar, você tem que clicar aqui, como apareceu aqui o aviso, né? Clicar em ativar. E a hora que você clica em ativar aqui, então ele permite que você marque a resposta para você simular aqui a resposta, para ver se está adequado da maneira que se é exatamente isso que você imaginou, né, no funcionamento do slide. É só clicar aqui e que ele vai limpar as respostas. Né? E essa opção 3 aqui não precisa configurar. Agora vamos dar uma olhada aqui, nesse lado de cá. Aqui eu tenho esses 5 botões aqui, são botões para apresentação. Né? Então, aqui para mostrar as respostas ou para não mostrar as respostas, então, se eu estiver fazendo uma apresentação e tiver com a tela aqui aberta, eu posso controlar se eu quero que as respostas apareçam ou não. Aqui é para eu travar a questão. Aqui é para limpar as respostas, né? Eu já usei esse slide numa aula, as respostas ficam gravadas. Eu vou usar esse slide em outra aula e aí eu quero limpar as respostas. Eu posso limpar as respostas por aqui ou então na tela inicial. Essa opção aqui, então, é para eu fazer a apresentação. Eu clicando aqui, ele vai fazer a apresentação na tela completa, na tela inteira. Tá? E aqui eu tenho opções de configuração do slide. Né? E aqui eu posso escolher, por exemplo, se eu quero um gráfico de barra deitada, de barra vertical, de colunas, né? Ou se eu quero um gráfico em pizza, no caso específico dessa apresentação, né, de múltipla escolha. E aqui eu posso mexer no tema, na fonte, no esquema de cores, no fundo. Né? Normalmente eu não mexo aqui nessas apresentações. Eventualmente eu posso escolher aqui, né, cores mais vivas, às vezes, que eles usam uns tons mais pastéis, eu poderia, por exemplo, escolher cores mais vivas para a configuração do slide. Então eu mexo aqui nessa questão visual, dependendo, né, se o slide permite essa apresentação ou não. Se eu tiver muitas opções de resposta, o gráfico de pizza não é legal, é melhor trabalhar com gráfico de barra mesmo. Né? E eu prefiro trabalhar com as barras horizontais do que as verticais para que o texto aqui fique bem claro. Você fez aqui as suas modificações, você pode clicar em salvar. Se você não quiser salvar, é só você clicar em cancelar ou clicar aqui no X, né? e fecha a tela de configuração do slide. Eu vi aqui que tem um erro de digitação. Preciso corrigir um erro de digitação. O que eu vou fazer? Eu clico aqui no Edit. Do jeito que está aqui, ele não deixa eu modificar nada. Então, eu vou ter que editar o slide de novo. Aí eu volto naquela tela de edição, né, e clico em salvar. Né? Eu não gostei do slide, achei que ele ficou confuso. Eu quero apagar esse slide, então eu vou clicar aqui no delete, né, para apagar o slide. Né, e eu posso também exportar o slide. Então já fiz o slide, salvei o slide, né, tá tudo certo. Eu vou voltar para os meus slides. Né, então eu vou clicar aqui em Pulse e volto para o slide. E esse slide ele deve estar aqui. Ó. Qual rede social você prefere? Que é o slide novo. Né?
Então vamos dar uma olhada aqui nas opções dos slides, né? Então eu posso aqui, quando eu marco o slide, eu estou em cima do slide aqui, eu posso editar o slide, eu posso duplicar, eu posso ativar o slide, né? E aqui ele me fala quantas respostas esse slide tem. Eu tenho outras opções aqui em cima também, né? Então, por exemplo, clear é para eu limpar as respostas. Então, vamos pegar esse slide aqui. Vamos achar um slide que tenha respostas. Aqui, ó. Então, esses slides aqui são slides que foram utilizados em alguma apresentação. Então, eu marco os slides aqui. Aí a opção aqui que estava escura, agora ela está clara, né? E eu clico aqui em Clear. Ele vai me dar um aviso de salvar aquela sessão que eu fiz. E agora os slides estão limpos, né? Não tem nenhuma resposta, né? Aqui em cima eu posso criar grupos de slides, né? Eu posso desagrupar os slides. Então isso aqui é um grupo de slides. Se eu clicar aqui e clicar em desagrupar, ele vai desfazer o grupo. Ele apaga isso aqui e coloca todos os slides no raiz, na divisão principal, né? Eu posso fazer o download dos slides, eu posso ver o relatório da apresentação e aqui eu tenho outras opções. Eu posso deletar, editar, mover, né? Travar ou destravar o slide, né? Então eu posso marcar um grupo de slides. Se eu clicar aqui no grupo, ele marca todos os slides do grupo, né? Ou eu posso fazer essas ações aqui individualmente para cada slide. Uma outra opção, se eu for fazer uma apresentação a partir da web, direto na web, então o que eu posso fazer? Eu tenho aqui um grupo de slides, eu vou usar todos esses slides na apresentação. Ou então eu posso travar alguns slides, né? Eu não quero usar esse, não quero usar esse. Venho aqui, travo esses slides, né? Eles vão ficar travados. Veja que mudou aqui, né? A cor do slide, né? Estão cinza, quer dizer que eles estão travados. Eu venho aqui, escolho e venho aqui, converter para um questionário ou converter para um inquérito. Vejam que mudou, né? E se eu clicar aqui em legislação, então ele vai abrir a tela grande para poder projetar. E aí eu vou poder passar de slide em slide, projetando diretamente. Mas não é esse o principal charme do aplicativo, né? O principal charme desse aplicativo é poder inserir os slides no PowerPoint. Depois que eu fiz minha apresentação, eu posso vir aqui e converter para grupo novamente, né? E aqui eu posso destravar os slides que eu tinha travado antes, que eu não queria que eles aparecessem na apresentação. Então, a parte da criação dos slides é basicamente isso, né? É importante que vocês testem diferentes tipos de slides para vocês verem como é que eles funcionam nas opções. Então, aí tem que ir testando mesmo para poder conhecer o formato dos slides e conhecer melhor o programa. Agora a gente vai ver como é que eu faço a inserção dos slides no programa. Então, como eu já disse, para eu trabalhar no Mac, eu preciso estar com o PowerPoint aberto e estar com o aplicativo do Pool Everywhere, que não é esse, né, aberto também. Então, como eu estou usando o Mac, eu vou demonstrar para vocês no Mac. Então, eu estou aqui, o PowerPoint está aberto. Eu posso estar com o PowerPoint aberto na apresentação, que eu quero inserir os slides. Eu posso inserir os slides numa apresentação em branco, como essa aqui. Trocar a ordem dos slides, deletar, copiar e colar esses slides em uma outra apresentação. Tá? E eu preciso estar também com o aplicativo aberto. Detalhe. No Windows, o Pool Everywhere vai aparecer aqui na barra de menu, né, como eu tenho aqui esses íconezinhos aqui. Então, vai aparecer aqui um conjunto de ícones do Pool Everywhere. E aí você vai precisar clicar aqui e fazer o login. E a partir daí você vai ter acesso a uma tela que é semelhante a essa tela aqui,
né? Essa é a tela do aplicativo do Pool Everywhere no Mac. Vocês vejam que ela parece muito com a tela do site, né? Mas tem menos recursos, né? Aqui ela permite que eu crie uma nova atividade, mas tem recursos limitados em relação ao site, né? E como é que eu faço então para eu inserir os slides no PowerPoint? Tanto no Mac como no Windows, eu vou vir aqui, né, vou escolher os slides que eu quero inserir, então eu quero inserir esse slide, esse e esse. Veja que a hora que eu seleciono aqui os slides que eu quero inserir, ele ativa essa opção aqui, ó, inserir as atividades, né, os 4 slides. Poderia marcar o grupo todo, né, ou desmarcar. Vou marcar aqui 4 slides, inserir as atividades. Aí ele vai fazer o download e vai inserir no PowerPoint os slides. Aqui. Então ele inseriu aqui, né, 4 slides. Tá? Então veja que o slide do Pool Everywhere está em branco, né? Às vezes ele aparece aqui totalmente em branco, como esse slide que é uma nuvem de palavras, né? Então você pode identificar por esses quadrados aqui no canto, né, os slides do Pool Everywhere, né? Quando você ativar a apresentação, que no Windows é automática, desculpa, que no PowerPoint é automática, quando você ativar a edição, então ele vai interagir com os alunos pela internet. Tá? Então aqui eu posso mudar os slides de ordem, né? Então, sempre que eu inserir os slides, ele vai inserir no final da minha apresentação. E depois eu pego e coloco o slide onde eu quiser na apresentação. Tá? E como eu disse, eu também posso pegar esse slide que está aqui e copiá-lo para outra apresentação. Eu não preciso ir lá no Pool Everywhere para inserir o mesmo slide que eu já tenho, que eu já inseri numa apresentação no PowerPoint na outra apresentação. Eu não consigo alterar o slide aqui. Tá? Então, se eu notar que aqui tem um erro de português, um erro de digitação, ou se eu quiser mudar alguma alternativa, é um slide mais antigo e agora eu preciso atualizar, eu quiser mudar a alternativa, eu preciso voltar no Pool Everywhere. Né? Então, eu posso fazer pelo aplicativo aqui, ó, eu posso vir aqui e editar, né? Vejam que aqui, por exemplo, só tem a opção editar, né? Não tem as outras opções que eu tenho no site de duplicar e tal. Ou então eu posso ir no próprio site e fazer a correção daquele slide aqui. Né? Então eu vou pegar aqui o slide, vou editar, ele vai carregar o slide de novo. Né? E aí eu faço a correção, salvo, e automaticamente essa correção vai aparecer lá no PowerPoint. Eu não preciso ir lá no PowerPoint e inserir a correção novamente. Muito bem. O programa esse é um programa muito potente, relativamente simples, mas que exige um pouco de experiência. E tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, quando a gente começa a dar aula interativa, às vezes a gente já dá uma aula há mais tempo, já está acostumado a falar sobre o assunto, não basta simplesmente eu inserir um slide interativo na minha aula. Eu vou precisar ler o slide, entender o que as pessoas responderam, né, para ver se tem algum conceito errado, se tem alguma coisa errada e modificar. Então, é muito comum a pessoa começar a dar aula com slides interativos, mas não modificar o ritmo da aula. Então, o slide interativo é um fôlego, é uma parada, é um momento de chamar a atenção da plateia, de fazer um fechamento, de inserir uma reflexão ou aplicação do conhecimento sobre a aula. Usem com moderação, porque também se a gente começar a colocar muito slide interativo, quebra muito a aula, né? Então a gente coloca no começo para fazer um quebra-gelo, para mobilizar as pessoas, e aí a gente tem que dividir a aula dentro de sequências, dentro de partes lógicas,
com começo, meio e fim. E usar o slide interativo para fechar essa parte da aula ou para abrir a nova parte, né? Então, agora vocês já sabem fazer slide, fazer o slide interativo, e quando vocês começarem a usar o slide interativo, vocês vão ver que dar aula com slides interativos é um pouco diferente do que simplesmente dar a aula sem interatividade nenhuma. Então, assistam a aula quantas vezes forem necessárias, né? Realizem a tarefa de vocês relacionadas ao Powerware e, caso tenham alguma dúvida, utilizem o fórum do Moodle para poder discutir essa dúvida. Tá? Até a próxima!